Olá, meus amigos, minhas amigas, Pai seja com todos, amém? Deus seja louvado nesse dia, nesse domingo, que nós estamos gravando esse vídeo para vocês, para a honra e glória do nome do Senhor, toda a honra, toda a glória seja dada a Ele, amém? Para você que está chegando agora e não nos conhece, sou irmã Lília, aqui meu esposo, irmão Jesus, nós estamos compartilhando com vocês a palavra do Senhor, amém? Esse é um mandamento de Deus para nós, para que nós venhamos partilhar com todos pela internet aquilo que o Senhor ele tem apresentado, Ele tem colocado na nossa mesa, o alimento espiritual. Vou pedir para vocês, desde já, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, né? Se inscreva nesse canal, não para compartilhar aqui o casal, mas para compartilhar a palavra de Deus, né? Que é o mais importante em tudo nas nossas vidas, para que a presença de Deus ela esteja aí nos canais do YouTube, para que esteja chegando as pessoas que necessitam ouvir a voz de Deus, meus irmãos, minhas irmãs. Compartilhem, né? Deixe o seu gostei, hype o nosso vídeo, façam aí as coisas aí para que, não nós, mas para que Deus ele seja ouvido, para que a palavra de Deus ela seja alcançada por mais vidas, amém? Então, para não ficar aí muito demorado o nosso vídeo, eu vou compartilhar aqui a palavra que o Senhor ele nos deu hoje. Está no livro de Números, capítulo 13, amém? Ali onde diz assim, né? 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. O Senhor, Deus, disse a Moisés: mande alguns homens para espionar a terra de Canaã, a terra que eu vou dar aos israelitas. Em cada tribo escolha um homem que seja líder. Eu vou ler só esse primeiro versículo aqui, amém? Versículo 1 e o 2, para que a gente possa falar aqui o que Deus mostrou. Mas aí na sua casa, meu irmão, minha irmã, pegue a sua Bíblia, né? Leia a palavra de Deus completo, leia o capítulo todo, para que você venha entender com mais detalhes. Nós não temos muito, não podemos fazer um vídeo muito longo, então a gente lê ali onde mais o Senhor falou ao nosso coração. Aqui o Senhor falava para Moisés, né? Para que ele mandasse alguns homens ali para espiar a terra de Canaã. Terra essa que Deus prometeu dar para os homens, para a tribo de Israel lá, né? Para o povo de Deus. Né? Deus ele faz promessas, ele tem promessas na vida do povo dele. Minha irmã, Deus tem promessa na sua vida, meu irmão, Deus tem promessa na sua vida, creia nisso. Mas para isso, você tem que fazer o quê? Tá em obediência, né, amor? Tá ali na presença de Deus e no centro da vontade de Deus. E Deus ali, ele mostra, né, amor? Ele fala assim pro povo, para Moisés: manda os espias irem lá e espiar a terra. Porque Deus falou que era uma terra boa, uma terra que manava leite e mel, que era a terra que ele ia dar pro povo. E aí Moisés foi e escolheu o chefe de cada tribo e mandou, meus queridos, e falou para eles: olha, vão lá e olhem a terra, olha como que é a terra, olha os moradores que tem lá, se a terra é boa de plantio, olha tudo, né? E sejam corajosos, tragam algum fruto, né? Na época ali estava o tempo da primeira colheita de uvas. Ele falou: então sejam fortes, corajosos, tragam ali algum fruto da terra para nós vermos, né? Se a terra é boa. E ali eles foram. Ficaram 40 dias espionando a terra, como Moisés disse. E voltaram. Só que eles voltaram, meus irmãos, assim. Caleb, um dos chefes das tribos que foi lá, Caleb foi e falou assim, chegou com um cacho de uva. Para vocês verem como a terra era o que Deus falou, que o cacho de uva foi trazido por 2 homens, Caleb e o outro que foi com ele. Todos iam de 2 em 2.
E ali eles trouxeram esse cacho de uva, cortaram um galho de árvore, amarraram o cacho de uva, 2 pontas, e cada um trouxe no seu ombro. Trouxeram 2 homens, olha o tamanho do cacho de uva, então olha o tamanho do fruto que a terra dava. E chegando ali, falou para Moisés assim, né? Caleb falou, olha, a terra realmente é muito boa, dá muito fruto, tem muita água, tem tudo do melhor ali, da melhor qualidade. Mas os outros espias já chegaram atrás dizendo assim, não, mas aquela terra lá, não dá pra gente não. Aquela terra é cheia tem muita gente, as pessoas de lá são fortes, tem gigantes na terra, né, meu amor? Anaquis, né? Era o gigante daquela época. Eles viram ali os gigantes, aquela terra tem uma muralha não sei aonde, e não sei aonde tem isso e tem aquilo. Quer dizer, os espias de todos que foram mandados lá, meus amados, só Caleb veio com a boa notícia de que sim, a terra é tudo que Deus prometeu. Só eles enxergaram aquilo que Deus tinha falado para eles. Eles foram e eles olharam para a terra que Deus prometeu dar. E eles viram que a terra realmente era uma terra que mandaria leite e mel, que era terra boa, que era a promessa de Deus para eles. Mas os outros chegaram o quê? Meus irmãos, com um espírito de derrota, de fracasso, de medo, né? Caleb veio com desejo no coração de conquistar. Nossa, como é bom conquistar, ver que Deus, ele preparou tudo para nós, né? E os outros chegaram ali derrotados. Por quê, meus amados? O que Deus mostrou para nós? Deus, ele tem promessas para nós, né, amor? Mas Deus não fala assim, olha, Jesus, Lília, vocês vão lá, que vocês vão herdar uma terra que eu vou dar para vocês, e lá vai ser só alegria. Não, meus irmãos, nós vamos ter que conquistar, nós vamos ter que lutar, né? Nós vamos ter que ir para cima, mas não na nossa força, não no nosso braço, mas na força de Deus, né? No poder de Deus, sabendo que Deus nos colocou naquele lugar, então Deus vai dar a vitória, Deus vai estar na nossa frente. E era isso que Deus tinha mostrado para o povo dele ali naquela época, como Deus mostra para nós hoje. Olha, meus irmãos, Deus nos trouxe para uma terra que nós nunca sonhávamos em vir, mas Ele já tinha mostrado muito tempo no passado que Ele nos traria para cá. Nós, no começo, começamos a ver o quê, bem? As dificuldades de se morar nessa terra. Nós começamos a olhar para a situação, né? Meus irmãos, eu estou falando para vocês, eu e meu esposo e nosso filho, nós cometemos o erro de não olhar para o que Deus estava falando e olhar para a situação. Não, essa terra aqui não dá para nós, aqui não é uma cidade boa para nós morarmos, aqui tem muita dificuldade, a vida aqui nesse lugar é muito caro, tudo aqui para nós, e nós começamos a olhar de uma forma que nós só víamos as coisas ruins, né? Só as coisas ruins, né, que nós estava vendo, estava nos tirando da direção de Deus. Irmão, então tudo que Deus mostra algo, mas significa que aquilo que Ele está mostrando para você, que você vai lá, vai ser fácil ou vai ser melhor, da maneira que você quer. Não, da maneira que Deus quer. Porque tudo que você vê, você vai ver coisas boas e coisas ruins. E se você estiver na direção de Deus, se você ouviu Deus, você sentiu que Deus falou com você, não importa que você vai ver, mas importa que você pensa, Deus é comigo, Deus falou, eu vou lá e vai dar certo. Então essa é a posição de um homem de Deus. Não deixar que as coisas que nós estamos ao nosso redor, os problemas que estão ao nosso redor, possam nos afetar
naquilo que nós queremos de Deus. Deus prometeu algo àquele povo, o povo de Israel. E o povo estava ali e Deus tinha algo, tinha prometido para o povo do antepassado. Mas o povo não chegou lá. Mas ali, na hora, Deus preparou ali esse caminho, né, para que Moisés falasse com o povo, né, com todos os líderes da tribo ali, para que fosse nesse lugar, fosse lá nessa terra de Canaã, para que visse essa terra. E na verdade, né, a terra era boa, mas o que tinha lá dentro? Gigante, tinha os amorreus, tinha aquelas pessoas ruins, pessoas, né, de todo quanto é tipo de gente. Mas aquele povo estava ocupando aquela terra. Mas para eles conquistar, eles tinham que ir para cima. Então, mas só um viu coisa boa, Caleb viu. O resto olhou e falou, não, isso aí não é para nós não, né? Como que nós vamos enfrentar aqueles gigantes que estão lá? Nós vamos morrer, né? A muralha lá é muito grande. Os caras têm mais de 3 metros de altura, os caras são gigantes, nós somos como uma formiga diante deles. É que fala a Bíblia, que ele falou, os outros falaram assim, nós somos como uma formiga. Eles vão lá e vão ser massacrados. Mas, irmão, com Deus, nós não vamos ser massacrados. Se você confia em Deus, você não vai ser massacrado. Amém. É isso. Você tem que ir lá e determinar, não, Deus é comigo, eu vou vencer. Isso vai acontecer. Não importa se vai levar um dia, um mês, ou 15 dias, um ano, mas você confia, continua confiando, como Moisés confiava. Moisés tinha ali no coração a fé ali de todas as pessoas ali. Ela tinha uma fé grande. Ele não deixava que nada parasse ele. Ele tinha ali as lutas dele, né? Acontece, irmão. Todas as pessoas que servem a Deus, ele tem luta, tem, né? De compara com muita situação. Os que servem a Deus e os que não servem. Compara com muita situação que eles vão perder. A palavra ela diz o quê? Que o sol nasce para os bons e para os maus. Isso. Deus manda chuva cair. Eu vou mandar chuva só para Jesus e para a Lília. Os outros não buscam a mim, não são o meu povo. Não, irmão. Deus manda chuva para todos. Mas quando Deus fala assim, olha filha, vai, filho, vai para esse lugar que eu vou te abençoar lá. Irmãos, vai ter luta, claro que vai. Mais do que o vizinho que não conhece, não é conhecedor da palavra de Deus. Porém, não significa que você vai ser derrotado. Por quê? Não. Porque, meu irmão, você está no centro da vontade de Deus. Se você está ali, na presença de Deus, se você busca a Deus, você é fiel a Deus, temente a Deus, confia. Só confia e vai. Né, meu? Com certeza. A importância de todas as coisas de um ser humano como um servo de Deus é ele ter a confiança e crer, e ter fé e esperança, né, naquilo que você não está vendo, você não enxerga, você não vê, você não sabe como que vai ser, mas você crê, você sabe que Deus vai abrir o caminho, Deus vai preparar aquele lugar, Deus vai ajeitar aquele lugar, Deus vai fazer tudo para você, mas basta você crer. E o que Deus falou para o povo ali? Se vocês crêem em mim, nos meus mandamentos, né, seguir o meu caminho, de acordo com o meu mandato, meus mandamentos, de tudo que eu estou falando para vocês, então vocês vão ter uma terra que manda leite e mel. Agora, se nós não crer, não observar o caminho, nem os mandamentos de Deus, como que eu vou conquistar aquela terra? Terra que eu falo, irmão, não é só uma terra material, uma terra espiritual, uma terra ali mental, uma terra de sabedoria, uma terra de entendimento. Tudo isso faz parte do mundo espiritual. Não é só uma terra, não estou falando de terra natural, mas existe terra ali também. Existem coisas sobre terra que é uma coisa, né, natural da terra, mas existe terra espiritual, que é o nosso coração, nossa mente, nosso entendimento, sabedoria, conhecimento. É isso que Deus vai dar na nossa vida, para você conquistar. E quando nós falamos, meus irmãos, para vocês, lógico, Deus tem bênção para a nossa vida em todas as áreas. Mas o que nós mais precisamos buscar é a palavra de Deus. Perdoa aí, meus irmãos, a tosse veio quando pega. O que nós precisamos dar ouvido é a palavra de Deus, é a voz de Deus. Porque
A palavra de Deus ela é clara quando ela fala assim, olha, no mundo tereis aflição, né? Então Deus não falou assim, olha, venham atrás de mim, me sigam, que vocês vão ser felizes para tudo, em tudo. Não, nós vamos ter aflição, nós vamos ter lutas, mas o Senhor ele vai estar diante de nós, ele vai estar à nossa frente, nos ajudando a passar em toda e qualquer situação. Então nós viemos para essa terra onde Deus nos trouxe, e aqui nós temos aflição, sim, nós passamos por lutas, sim, passamos, mas Deus ele vai endireitando os caminhos tortuosos à nossa frente. Deus vai abrindo as portas aonde precisa abrir. Ele vai nos ajudando a passar pelas lutas, pelas dificuldades. E a gente tem várias histórias na Bíblia que nós vemos ali onde os servos de Deus, quando ficavam fiel a Deus, quando Daniel foi lançado na cova dos leões, Deus não impediu que ele fosse jogado lá dentro da cova, meus irmãos. Ele foi lançado sim, porém, o que aconteceu? Deus fechou a boca do leão. Os leões não conseguiram devorar Daniel. Por quê? Porque Daniel estava firme na presença de Deus. Quando as pessoas, o povo de Deus foi ali na muralha de Jericó, né? Na muralha de Jericó, Deus, ele estava ali adiante do povo. E ele falou para o povo, marchem, vão, né? E o povo obedeceu, simplesmente obedeça. Que não importa a muralha que está no seu caminho, não importa, meu irmão, a altura, a largura dessa muralha. Faça como o povo ali de Jericó. Eles lutaram, eles obedeceram a Deus, ficaram firmes e Deus deu a vitória. Amém? Deus derrubou as muralhas. Os homens não foram lá com picareta, martelo, sei lá, marreta, o que se derruba a muralha naquela época. Deus só falou para eles irem e quando eles foram, Deus derrubou as muralhas e as muralhas caíram. Essa é a palavra que o Senhor ele trouxe através de nós para a sua vida, minha irmã. Não importa a muralha, meu irmão, não importa o tanto de leões que está aí nessa cova onde você foi lançado. Saiba que os leões não vão te devorar. Saiba que as muralhas vão cair por terra. Em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor abençoe a vida de vocês. Que vocês sejam aí tementes a Deus somente. Tá? E não ao inimigo das nossas vidas. Porque Deus é por nós. E se Deus é por nós, ninguém pode nos vencer. Fiquem todos na paz. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.